Deus. Pega a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma confissão de fé. Nós sempre fazemos isso, irmãos. Isso te ajuda a colocar dentro de você quem você é, o que você pode e o que você é e o que você tem. Amém? Diga assim: eu sou. Não, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Hoje eu vou aprender, hoje eu vou receber da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Amém. Senta aí dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Deus é muito bom. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Amém. Vocês podem sentar um pouquinho. Diga: Deus é bom. Aleluias. Hoje, Santa Ceia. E eu creio que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Por quê, pastor? Porque eu lembro que os discípulos, quando eles se encontraram com Jesus, eles saíram com uma nova revelação. Eles foram tomar a Santa Ceia junto com Jesus, sabiam que era a Santa Ceia, então eles foram para algo proposital. Porém, Jesus trouxe uma revelação de que ele era o Cordeiro, de que aquele pão era o corpo dele, de que aquele vinho simbolizava também o sangue dele. Então, na Santa Ceia, é um momento propício para que Deus revele coisas. Amém? Glória a Deus. Você está bem, irmãos? Você está animado para essa noite? Amém? Fica animado, porque o tema de hoje é foca na visão. Amém? Diga para o irmão que está do teu lado, diga assim: foca na visão. Não, fala para ele: foca na visão. Eu acho que ele não entendeu. Chacoalha ele e fala assim: foca na visão. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se está muito alto o microfone aí para vocês. Eu estou achando que está muito alto aqui dentro do microfone. Eu vou até descer aqui. E talvez seja o retorno lá em cima. Amém? Glória a Deus. Está alto mesmo. Então, Deus colocou algumas coisas no meu coração através do Espírito Santo sobre essa questão de focar na visão. E é bem importante, bem interessante você pegar isso para você, porque você precisa focar na visão. Sabe, tem pessoas que nós temos visto, irmãos, nesse mundo, e às vezes até na igreja, que elas estão focando em tudo menos na visão. Tem pessoas que estão focando nos problemas, pessoas estão focando nas críticas, estão focando nas perseguições, estão focando na falta, estão focando em coisas que Jesus não focou. Jesus era muito focado, isso nos inspira a cada dia mais e mais a estarmos focados na visão. Amém? Eu anotei algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com você, irmãos, que é bem importante você também anotar isso, que a visão é a ponte, diga: é a ponte, diga assim: a visão é a ponte entre o agora e o que Deus preparou para mim. Vamos falar de novo? Diga assim: a visão é a ponte entre o agora e o que Deus preparou para mim. Se você ficar olhando para a visão, sabe que você imagine que se a visão é a ponte, isso quer dizer que de um lado tem um rio, do outro tem um rio, e você não consegue ir para o outro lado se não for pela ponte. Está entendendo? Tem pessoas que às vezes elas tiram os olhos da ponte e elas começam a olhar para outros lados. E naquele lado não tem saída. Porque só existe uma saída. Só existe um caminho. Só existe um Deus. Só existe um Espírito Santo. Amém? Outra coisa que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar com você. E está lá em Provérbios, capítulo de número 29, verso de número 18. Mas eu queria ler na King James. Coloca na versão King James. É uma versão americana. E eu creio que vai abençoar muito a tua vida. Provérbios 29, 18, na King James, isso aí. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem.
quem obedece a palavra de Deus é o quê? É o quê? É o quê, irmão? Sabe, uma das coisas que o ser humano procura é ser feliz. É ou não é? Quando você pergunta para qualquer pessoa, fala assim, rapaz, o que você mais quer na vida? A pessoa fala, eu quero ser feliz. Eu estou cansado, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. As pessoas querem ser felizes, mas a felicidade, ela está na ponte. Só tem uma maneira de você ser feliz. Por isso que as pessoas, elas querem ser felizes e não conseguem, ou conseguem durante um tempo determinado. Passageiro, com os prazeres da carne, os prazeres do mundo. Então ela consegue ter uma satisfação, uma alegria momentânea, mas ela não consegue entrar no estado de felicidade. Que estado é esse? É você ser feliz independente de. Está tudo dando certo, eu sou feliz. Está tudo dando errado, eu sou feliz. Amém? Mas isso é para quem? Para quem obedece a... Vamos ver na NVI. Vamos ver algumas versões desse versículo. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado, ou mais do que feliz, é quem obedece à lei. Vamos ver agora na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é o quê? Feliz. Quem guarda é o quê? Quem guarda é o quê? Olha para o irmão que está ao teu lado aí, vê se ele está feliz. Amém? Se ele não tiver, você fala assim, ha, ha, ha! Porque você é feliz, amém? Quem guarda é feliz, irmão. Quem guarda a palavra de Deus é feliz. E você vai entender por que isso aí. Tem uma versão que ela diz assim, a mídia depois, se achar aí, você pode colocar, não havendo profecia, porque essa palavra revelação, ela também tem a ver com profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. Tem uma outra versão que fala que não havendo visão, o povo se corrompe. Aonde não tem visão, a visão faz parte da revelação, porque muitas vezes você vai precisar da revelação para entender a visão. Aonde não tem visão, a visão é clara, o povo se corrompe. Por quê, irmãos? Uma das coisas que o pastor Humberto Albuquerque, ele diz, que é bem interessante, eu peguei isso para mim, e eu sempre falo aqui na igreja, as pessoas falam assim, rapaz, o pastor fala assim, eu aprendi também isso aí, que quando a visão é clara, o preço nunca é caro demais. Vou falar de novo para você. Quando a visão é clara, o preço nunca é caro demais. Quer ver? Se você soubesse que você ia ganhar R$1 milhão, tá lá, esperando você, para você ir andando daqui para São Paulo, você ia ou não ia? Quem ia aqui, levanta a mão. A visão clara, tem R$1 milhão lá esperando você. Se você chegar lá andando, não importa quanto você vai chegar. Você vai chegar um ano, mês que vem, semana que vem, não importa. Você ia ou não ia? Ia ou não ia, irmão? Porque a visão é clara, o dinheiro está lá, é só você ir andando. Você vai andando, você chegando lá, o dinheiro é seu. É só, precisa ir andando. O único impedimento é você não pode pegar carro, não pode pegar bicicleta, não pode pegar avião, não pode pegar nada. Você só pode ir andando. Então, ou seja, o sangue pode dar na canela. Quando a visão é clara, você não abre nem para um trem. Sabe, existem algumas pessoas que elas se toram, né, que o pessoal fala. Ela se tora, ela abre para o pecado, ela abre para os desejos, ela abre para a vaidade, ela abre para muitas coisas. Por quê? Porque a visão não é clara. Sabe, muitas vezes, irmãos, quando eu tenho vontade de pecar, sabe que eu olho para a visão. Por quê, irmãos? Porque a visão, irmãos, ela olha assim e fica muito claro para mim. Eu falo assim, oxe, troco nada. Eu vou trocar aquilo que eu tenho por isso aqui? Troco não. Vou trocar a visão que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para mim. Para fazer isso, troco nada. É muito mais valioso. A Bíblia fala de uma passagem que um certo homem, ele encontrou um terreno, e era um terreno, ele encontrou algo muito precioso. Ou, ele encontrou uma pérola muito preciosa, né? Aí ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha, vendeu os terrenos dele para comprar. Aí você fica olhando assim, você fala assim, por quê? Porque ele encontrou algo muito precioso. Quando você encontra algo muito precioso, a visão é clara, o preço nunca é caro demais. Você vai pagar o que for preciso, mas você vai conseguir. Isso é foco na visão. Foco. Lá em Abacuque, capítulo de número 2,
verso de número 2 também, nós temos mais uma passagem falando sobre isso, sobre focar na visão. Ela é bem clara, olha. Olha o que o Senhor diz. Quem está falando é o Senhor. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas o quê? Escreve em tábuas o quê? Escreve em tábuas o quê? O quê? O quê? A visão que você vai ter. Escreve com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Verso de número 3. Ainda que chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere ainda, que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Diga visão. Diga visão. Diga visão. Eu vou falar aqui, porque tem um jovem aqui que ele está falando mais alto que vocês. Diga visão. Aí, ó. Visão. A visão, irmãos, ela vai se cumprir. A visão vai se cumprir. A visão vai se cumprir. E aí nós vemos nesse versículo, irmãos, vamos ficar nesse 2 e 3 aí, caminhando durante um tempo, porque ele me ensinou muito, e ele falou muito comigo. Eu não sei se você já começou alguma coisa com muita empolgação, irmãos, com muita animação, alguma coisa na sua vida, seja um negócio, seja tocar violão, seja aprender um instrumento, seja aprender alguma coisa, aprender a mexer com alguma coisa. Eu não sei se você já começou com muita empolgação isso aí, e aí você acabou sendo paralisado, às vezes pela crítica das pessoas, às vezes pela frustração, às vezes você foi paralisado por desânimo, ficou desanimado. Às vezes você foi paralisado porque você achava que não podia, que não tinha, que não era. Já aconteceu isso com você? O que aconteceu aqui? Dá um sinal com a sua mão aí, para eu saber que Deus está falando com você, amém? Você já começou algo, mas aí você foi paralisado porque ficou frustrado, porque alguém criticou, porque você desanimou. Se você está aqui nessa noite, essa mensagem é para você, amém? Sabe, irmãos, isso já aconteceu comigo, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que eu entrei por esse caminho, eu tirei o foco da visão, e eu entrei por esse caminho, e eu fui paralisado, eu fui penalizado. Por quê, pastor? Porque a falta de foco na visão é o maior ladrão de futuros gloriosos. A falta de foco na visão é o maior ladrão de futuros gloriosos. Você ia ter um futuro glorioso, mas desviou o foco da visão. Aí foi paralisado. Pessoas que paralisam por conta de crítica. Sabe, irmão, já teve pessoas que nos criticaram e à vontade, algumas coisas eu paralisei, eu fiquei assim, rapaz, estão criticando, e aí você não quer fazer mais, você fica desanimado, né? Você entra num desânimo, né? Você fica assim, porque as pessoas estão falando isso, estão falando aquilo, paralisado. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi, eu falei esses dias aqui para alguém, ou para algumas pessoas, se a crítica te paralisa, ou o elogio te coloca em movimento, eu falei isso um tempo atrás, se o elogio te coloca em movimento, se é o elogio que te coloca em movimento, o diabo já encontrou o teu preço, porque ele sabe que se te criticar, ele te paralisa. Se é só quando você é elogiado que você anda, então o diabo já encontrou já o seu preço, é só criticar você que você para. Quem só anda por elogio é criticado, ou para quando é criticado. Porque tem pessoas que só andam quando é elogiado. Se não é elogiado, se não é reconhecido, para. Então o diabo já encontrou o caminho já. Falou assim, é só botar a gente para criticar com força, que ele vai parar, ela vai parar. A pessoa fica desanimada. Sabe, irmãos, essa palavra de visão, foco na visão, ela vai destruir todo o desânimo da sua vida. O foco na visão vai destruir toda crítica sobre você.
O foco na visão vai destruir todo desânimo. Sabe o que dá força para você levantar de manhã? O foco na visão. Aleluia, isso aí. O foco na visão é o que te dá força para levantar de manhã e enfrentar o que você precisa enfrentar. Porque se você não tem foco na visão, você levanta de manhã e você fala assim: ó dia, ó azar, ó vida. Se está sol, está muito sol. Se está chuva, está muita chuva. Por quê? Falta o quê? Foco na visão. Diga foco na visão. Diga foco na visão. Agora, uma coisa que a gente aprendeu, irmãos, é que Deus não dá visão. Escuta isso. Deus não dá visão para impressionar você. Deus dá visão para direcionar você. Deus não vai ficar dando visão para você ficar impressionado com a visão. Deus vai dar visão para você, para direcionar você. Olha, meu filho, minha filha, tem um foco para você, tem um destino para você. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro que vai ser glorioso, um futuro próspero. Então, tem uma visão. Foca aonde? Diga na visão. Diga assim: eu estou focado na visão. Sabe por que tem pessoas que pensam, elas oram a Deus, irmão, para ter uma visão impressionante. Eu quero ter uma visão, Senhor, me impressiona com a visão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus tivesse dado a visão de que a gente ia chegar aqui do jeito que a gente chegou, talvez lá atrás eu teria desistido. Porque eu falo: Senhor, é coisa grande demais. É muita coisa, Senhor. São muitas pessoas. Senhor, E nós vamos ver, irmãos, que às vezes você foi paralisado, muitas vezes, lá atrás, por críticas. Você não tem, você não pode, você não é. Desânimo. E aí Deus vem trazendo essa palavra para Abacuque e vem trabalhando isso. Por quê? Uma outra coisa que a gente fala sempre. O que é perseverança, irmãos? Perseverança é você continuar focado na visão depois que a empolgação acaba. O que é perseverança, pastor? Perseverança é você continuar focado na visão depois que a empolgação acaba. Perseverança é você continuar focado na visão mesmo que as pessoas estejam criticando. Perseverança é você continuar focado na visão mesmo que você esteja desanimado. Perseverança é você continuar focado na visão mesmo que pessoas estejam criticando você. Isso é perseverança, irmãos. Perseverança não é uma palavra bonita, perseverança é uma atitude. Perseverança não é uma palavra bonita que para você colocar assim: eu persevero, perseverando, status lá, estou perseverando. Não. Perseverança, ela tem uma ação. Que ação é essa? Continuar focado na visão, mesmo que tudo está dando errado. Mesmo que não tenha um fio de cabelo para você segurar. Mesmo que não tenha vaca no pasto. Mesmo que o produto da oliveira minta. Ainda assim, eu me alegro no Senhor. Ainda assim eu me alegro no Senhor. É isso que Deus estava ensinando para Abacuque. Foi logo no comecinho isso aqui Deus estava ensinando para ele. E fica focado na visão. Sabe, porque você vai sofrer oposição. Vai sofrer oposição do mundo, vai sofrer oposição da sua família, vai sofrer oposição, às vezes até da igreja, de pessoas dentro da igreja. Não da igreja, de pessoas dentro da igreja. Vai, irmão. Agora, se alguém fala alguma coisa para você, você fica assim: ai, está me criticando. Sabe qual é a diferença da crítica e da correção? A intenção de quem fala, não da de quem ouve. Porque se alguém está falando para você é porque alguma coisa está errado. Agora, se é crítica ou se é correção, é a intenção do coração de quem fala. Por quê? Quem fala querendo te ajudar, quem fala querendo que você cresça, quem fala querendo ajustar o teu caminho, o foco da tua visão, ele não está te criticando. Essa pessoa está ajudando você, ela está ajustando você. Agora, essa pessoa fala para te derrubar, isso é uma crítica. O que é crítica? Pessoas que falam para derrubar. Então, cuidado, irmãos, para você não chamar de crítica aquilo que é correção. Cuidado para você não chamar de crítica aquilo que Deus está trazendo de correção para a tua vida. De direção para a tua vida, de visão para a tua vida. Deus está ajustando o foco. Muitas vezes Deus vai precisar, como no dia de hoje, ou a noite de hoje, ajustar o foco da visão. Por quê? Você está indo para um lugar onde não tem ponte.
Não passa para o outro lado, vai ficar ali. E agora? E agora? E agora? É no lugar da crítica, é no lugar da frustração, é no lugar do desânimo. Porque a pessoa entra naquela vitimismo. Eu sou vítima. Irmão, você não é vítima. Vou falar de novo para você, um amém. Você não é vítima. Para de se colocar no lugar de coitadinho. Como é que você é filho de Deus? Tem um Deus Todo-Poderoso dentro de você e você fica se colocando no lugar de vítima. Você já viu Jesus se colocando no lugar de vítima? Nunca. Por quê? Jesus era filho de? Quantos tem Jesus aqui? Você é filho de? Filho de Deus. Então por que você está se colocando no lugar de vítima? Isso é sentimento, isso é carne, irmão. São pessoas crentes, às vezes, carnais, que ficam se colocando no lugar de vítima. Eu sou pobrezinho, eu sou coitadinho, eu não posso, eu não tenho. É por isso que a gente celebra todas as vezes. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Acorda falando isso. Levanta falando isso. Você não é vítima. Irmãos, pense numa coisa que pessoas que chegam do meu lado e começam a se fazer de vítima. Eu olho assim, eu falo, não combina com o Filho de Deus ser vítima. Filho de Deus e vítima não combina. As duas coisas não andam junto. Não dá para você ser vítima e ser filho de Deus ao mesmo tempo. Quem é filho de Deus aqui? Amém? Então você não é vítima, amém? Então você precisa focar. É só fazer o quê? Sai desse lugar de mimimi, de crente Nutella, que fica, não pode receber nenhuma correção, ou alguém falar nada para você, que você já fica ai. Eu falo isso aqui, irmãos, às vezes o pessoal chega no mercado de trabalho, chega lá, o patrão toma pancada em cima. Pastor, o patrão, ele está me afrontando, está me humilhando, pastor. Me humilhando, pastor. Aí eu olho assim, eu falo assim, mas o que foi que ele falou? Ele pediu para me fazer uma coisa que não era minha função, era para fazer, era outra função, eu faço outra função, ele me pediu. Aí a gente tem que rasgar a Bíblia, porque Deus fala, e Jesus fala que nós devemos andar a milha extra. Aí Jesus foi cuspido, crucificado, lança do lado, açoitado, e hoje os crentes querem viver, tem que ficar só falando elogio, tem que ficar só batendo palminha, tem que ficar falando, olha, tá. Não, irmãos, a Bíblia diz que no mundo você vai ter aflição, mas ela não diz que vai ficar por aí, ela diz, mas tem de alegria, amém? Tem de alegria, Jesus falando, porque eu venci. O que ele está falando? Se você ir por Jesus, estiver em Cristo, você vence também. Amém? Com alegria você vai conseguir vencer isso. Agora, vai ter aflição, irmãos. Vai ter. E se você ficar no dia da aflição, lá em Provérbios fala uma palavra que está escrita desse jeito mesmo que eu vou falar para você. Se no dia da adversidade você se demonstrar frouxo, pouca vai ser a tua força. No dia da pressão você ficar frouxo, diga assim, eu sou arrochado. Não, diga assim, eu sou arrochado. Você parou pensando nessa palavra arrochado? É aquele que está na rocha. É aquele que está firmado na rocha. É aquele que está focado. Sabe quem está arrochado, irmãos? É a pessoa que está focada. É a pessoa que não abre nem para um trem. É a pessoa que o diabo fala assim, eu vou matar você. Você fala, vai nada, rapaz, você é um perdedor. É a pessoa arrochada, irmãos. Chega um relatório assim, sobe assim, ó. Fala assim, você está com isso. Você fala assim, cão dos infernos, eu não aceito isso. Eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Você olha na sua conta lá, você fala assim, rapaz, está acontecendo alguma coisa de errada aqui. Aí o diabo fala assim, você não pode. Você fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o crente arrochado, irmãos, o crente que está focado na visão. Compartilhar algumas coisas com você, porque nesse texto, volta lá em Abacuque. Nesse texto a gente tem 3 coisas que é muito importante, a gente vai ser bem rápido com isso, 3 coisas que você precisa aprender desse texto. Primeira coisa, Deus manda escrever a visão. Amém? Diga assim, escrever a visão. Deus manda escrever a visão. É bem importante, porque quando você escreve a visão, irmãos, está trazendo daquilo que é da mente,
A visão que Deus deu para você está trazendo daquilo que é do reino do Espírito e você está materializando isso. Deus está falando para você, escreve aquilo que eu te falei, escreve aquilo que eu te prometi, escreve as promessas que eu te dei, escreve isso, começa a escrever isso, e deixa num lugar bem visível, para que todo dia quando você passe, você mesmo que passar correndo, você possa ver. Coloca no espelho lá da tua casa, do banheiro, coloca no quarto, coloca na cozinha, coloca no teu trabalho, coloca no teu celular, coloca a visão, irmãos, escreve a visão, materializa a visão que Deus deu para você. É a primeira coisa que Deus está falando, olha, materializa, coloca, porque Deus podia só falar assim, olha, eu estou falando para você, lembra aí, mas Deus não falou para lembrar, Deus falou para anotar, não é para lembrar. Por quê? Porque Deus sabe, irmãos, que a gente vai esquecer. Sabe, eu já recebi tanta profecia, irmãos, e geralmente quando eu recebo uma profecia, eu e a Adriana, a gente pega a nota na hora, a gente sai anotando, a gente escreve a visão. Eu tenho uma capa de uma Bíblia, está em casa lá cheia de profecia, cheio de palavras, cheio de coisas que as pessoas falaram, que Deus falou através dessas pessoas, e eu anotando isso aí, de tempos em tempos, eu passo lá e dou uma olhada lá de novo, lá para relembrar aquilo ali, porque no dia do desânimo, irmãos, a visão é que vai te manter de pé. No dia da tristeza, a visão vai te manter de pé, ela vai te reanimar, porque você está vendo tudo dando errado, aí você olha para a visão e fala assim, mas Deus falou que vai dar certo, então é só continuar. Simples assim, irmãos, é só olhar para a visão. Por isso que ele falou, escreve a visão. E é interessante que a segunda coisa que eu quero falar nessa noite, que ele falou assim, olha, Abacuque, ele diz assim, ó, que a visão é clara, mas tem um tempo designado. Então a visão você precisa escrever, porque a visão tem que ser clara para você. Precisa ser claro para você. Precisa ser claro para você. Você não é uma pessoa que está andando no escuro, irmãos. Pessoa no mundo, sabe, no mundo fala assim, olha, eu coloco o pé sem ver, isso é fé. Eu vou colocar o pé sem ver e Deus vai colocar o chão. É muito bonito isso, irmão. Quem já ouviu isso? Eu coloco o pé e Deus coloca o chão, não é assim? Só que para a gente é diferente, irmãos. Eu coloco o pé e eu sei porque sei, eu já estou vendo pela fé o chão aqui na minha frente. Então eu coloco o pé na palavra. Eu coloco o pé na rocha. Eu não coloco o pé no escuro, irmãos. Eu não dou tiro no escuro. Até porque lâmpada para os meus pés é a palavra, e luz para o meu caminho é a palavra. Nós somos iluminados, irmãos. Nós temos clareza. Você precisa ter clareza do seu... Se você não tem clareza do seu futuro, é porque você está andando debaixo de crítica. Você está nesse lugar de crítica. Você está nesse lugar aqui de desânimo. Você está nesse lugar aqui. Você precisa sair daqui dessa noite. Você precisa ter clareza daquilo que Deus tem para você. Pastor, eu não sei o que Deus tem para mim. Olha para a palavra, foca na palavra, que você vai saber o que Deus tem para você. Fica na palavra, você vai saber o que Deus tem para você. Então, a segunda coisa é que a visão é clara, mas ela tem um tempo determinado. Ela vai acontecer, mas não é no seu tempo. Não é no meu tempo. Isso faz o quê? Perseverança, diga perseverança. Isso vai ter que desenvolver em mim e em você, perseverança. E perseverança, lembra? É você continuar fazendo mesmo depois que a empolgação acaba. Isso é perseverança. Vai precisar, irmão, você vai precisar de fé para continuar crendo que vai acontecer. Crendo na visão que Deus falou para você. Vai precisar. A terceira coisa, e talvez uma das mais importantes, que tem a ver com fé e tem a ver com esperar, é porque você não escreve palavras, você escreve letras. O que é que tem a ver com isso, pastor? Você já parou para imaginar? Quem aqui consegue escrever uma palavra de uma vez? Levanta a mão. Ninguém consegue, né? Porque senão é um carimbo, não é uma palavra. Porque toda palavra é composta de letras. Você só consegue escrever letras. As letras são que formam as palavras. Isso quer dizer o quê? Deus está ensinando didaticamente para mim e para você, meu filho. Ei, é letra por letra. A visão vai acontecer, mas é letra por letra. Escreve a primeira letra. Nessa noite, escreve a primeira letra. Escreve a primeira letra. Depois você coloca a segunda. Isso quer dizer o quê? Que é progressivo. Até formar o quê? A palavra, a visão. Mas comece escrevendo. Talvez a letra que você precisa escrever seja: eu vou levantar. Talvez
a letra que você precisa escrever, eu vou ficar de pé, eu vou avançar. Que essa letra significa isso para você, que você vai entrar em movimento. Começa uma letra, irmãos. Uma por uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra. Deus está ensinando, falando assim, olha, escreve a visão. E quando eu olhei isso aqui, eu falei, por que Deus mandou escrever a visão? Ele poderia ter só falado, mas ele falou, escreve. E toda palavra é composta de letras. E você não consegue escrever uma palavra, você só consegue escrever letras. Isso quer dizer o quê? Tem um processo. Você precisa seguir o processo. A palavra visão é composta de quantas letras? 5. Qual é a primeira letra? A primeira letra. A primeira letra. V. Se você fica no V e não escreve o I, você não avança na visão. Você não tem a revelação completa. Para ter a revelação completa, você precisa ir para o próximo passo. Que é o quê? Escrever a próxima letra. Talvez você pode falar que o V já é sua vitória. Talvez você possa falar que o I é você se erguer. Você está firme, você está íntegro, você está de pé. Talvez o S para você seja que, olha, vai ter algumas coisas que não vai ser bem do jeito que eu gostaria ou que eu pensava que ia ser. Vai ter algumas curvas aí no meio do caminho. Ei, mas eu preciso avançar, eu preciso ir para o A. Eu preciso ir para o O. Eu preciso completar a visão que Deus me deu. Eu preciso dar passos para isso. Letra por letra, irmãos, letra por letra, irmãos. Para de querer queimar a etapa, para de querer pular. Você não consegue pular o rio. Tem que passar pela ponte. Não consegue. Precisa estar focado, irmãos, na visão. Focado naquilo que Deus falou para você, focado na palavra dele. Sabe, se você ficar focando nas pessoas falando de você, você desanima. Mas se você focar na palavra, você avança. Se você focar no mundo, você desanima, mas se você focar na palavra, você avança. Se você focar olhando para a sua conta, talvez você desanime, mas foca na palavra, porque você avança. Porque diz que vai acontecer, diga vai acontecer. Diga vai acontecer. Diga vai acontecer. E aí, 3 perigos, irmãos, que as pessoas, elas precisam se livrar e você vai se livrar nessa noite em nome de Jesus. Que perigo? Dúvida. Dúvida é pecado. Aquele que duvida já está pecando. Já é pecado. Se livra da dúvida, irmãos. Sabe o que fez Pedro afundar? Pedro, discípulo de Jesus, foi o quê? A luta. Mas foi a dúvida, irmãos. Ele começou a olhar para o problema e ele começou a o quê? Ter dúvida, medo. Começou a duvidar. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que Pedro teve medo, mas Jesus revela a raiz do medo. Aí fala assim, Pedro, por que você teve medo? Não, por que você duvidou? Ou seja, a raiz do medo de muitas pessoas é a dúvida. Você precisa eliminar isso. Crente não tem dúvida. Fé é a certeza. Diga assim, eu sou da fé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1 diz, ora, a fé é a certeza, a fé não é a dúvida, a fé é a certeza, a fé é a certeza, a fé é a certeza, não é a dúvida, a fé é a certeza, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que eu não estou vendo com os meus olhos, mas já é meu. Então, dúvida não combina, irmãos, com quem é cristão. Uma pessoa cheia de dúvida, eu não sei se vai acontecer. Pessoa que chega, pastor, eu não sei se vai acontecer, eu não sei. Eu já vejo logo. Está com o olho no problema, está com o olho no vento, está com o olho na situação, está com o olho na luta. Aí faz o quê? Não consegue avançar, porque ele tem que ficar focado aonde? Na palavra, na visão. Segunda coisa que a pessoa precisa se livrar, e você vai se livrar nessa noite, do desânimo. Sabe, pessoa desanimada. Ah, pastor, estou tão desanimado, pastor. Pessoa que não tem foco na visão, anda desanimado. Se não focar na visão, irmãos, você vai entrar pelo desânimo. Por quê, irmãos? Porque tem gente que fica assim, não tá demorando demais, pastor. Aí fica desanimado. Demorando, pastor. Eu estou orando há tanto tempo, tantos anos, pastor.
Aí começa a querer se desanimar. Ei, te livra disso. Te livra do desânimo nessa noite. Como? Focando naquilo que Deus falou para você. Olha para a visão, olha aquilo que você está escrevendo, olha aquilo que Deus falou com você, olha aquilo que Deus já escreveu. Você se livra do desânimo. E a terceira coisa que você precisa se livrar nessa noite é da distração. Toda distração é inimiga da visão. Toda distração é inimiga da visão. Toda distração é inimiga da visão. Sabe, você está indo para um lugar, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele é especialista em causar distração na vida das pessoas. Para quê? Para roubar a visão. Especialista, criar distração. Você já viu aquele dia lá que você está pronto para vir para a igreja e começa a dar tudo errado? É o quê? Distração, para tirar você o quê? Da visão. Você já viu situações que vão acontecendo na sua casa, na sua família, tá tudo bem, mas de repente começa a dar errado. Distração. Existe outra forma de distração também, pessoas que vivem em rede social, distração, o diabo roubando o seu tempo, distraindo pessoas, a pessoa fica distraída lá, perdendo tempo, em vez de ficar olhando para a visão, aí fica assistindo o jornal, aí é guerra para cá, é morte para lá, e não sei o quê, e o mundo vai acabar, e fica olhando para isso, fica com a visão nisso, aí fica o quê? Desanimado. Existe ainda pessoas que precisam se livrar, irmãos, dessa mazela chamada distração, às vezes da falta. Algumas vezes, irmãos, o diabo ele tenta causar alguma falta na vida das pessoas, sabe, represar algumas coisas, para quê? Para distrair você, para você ficar olhando para a falta. E se você olhar para a falta vai aumentar. Eu gosto de falar aqui, dar o exemplo que o diabo é como... eu não sei se você sabe, mas o diabo, ele não tem voz. Ele precisa da palavra da boca de alguém. No entanto que Jesus falou assim, Pedro começou a falar algumas coisas lá, e Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus só falou isso quando Pedro começou a falar algumas coisas contrárias do propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Ou seja, o diabo não tem voz, a não ser que alguém dê voz para ele. Aí o que ele faz? Ele pinta um quadro. Deixa eu pegar aqui. O que é que você está vendo aqui? O que é que você está vendo aqui? O que é que você está vendo aqui? Hã? O que é que você está vendo aqui? O que é que você está vendo aqui? O que é que você está vendo aqui? Eles ficam fazendo isso. Para quê? Para você fazer, para você falar. Porque quando você fala, vai acontecer. Se ele mostrar a falta para você, e você falar assim, eu estou vendo falta. Aí ele fala, yes! Demônios! Ele está chamando, demônio da falta, lá! Se ele mostra para você doença, enfermidade, guerra, ele quer que você fale na sua casa, o mundo vai acabar. Aí ele fala, é mesmo, peguei junto com você. Eu vou ligar junto com você, porque o que eu ligar com você vai ser ligado no céu. O diabo, ele não pode falar, ele fica tentando mostrar um quadro para mim e para você, de derrota. Para quê? Para que você fale, estou derrotado. No dia que você falar isso, você já está derrotado. Quando você fala, não tenho, o diabo fala assim, você não tem, olha aqui, olha a tua conta. Ele mostra o extrato para você. Eu não sei se você sabe, mas as contas falam. As suas contas não falam, não? Quando você passa perto da geladeira assim, não tem aquela conta pendurada, ela fala, me paga, me paga, me paga. As minhas falam comigo, eu não sei a sua se ela fala com você. Mas as minhas, quando eu passo perto dela, ela fala assim, ei, vou vencer, viu? As contas falam. E aí quando eu olho e o diabo fala isso aí, ele quer que eu fale o quê? Será que eu vou, dúvida, será que eu vou conseguir? Quando vem essa fala assim, eu vou vencer, hein? Eu falo assim, contas pagas e dinheiro sobrando, em nome de Jesus. Porque eu não vou dar voz, irmãos. Ei, para de dar voz ao que o diabo está mostrando para você. Não deixa o diabo usar a tua voz. Não deixa o diabo usar a tua boca.
Porque só vai acontecer se você falar. Eu não sei se você sabe, mas se você não falar, não vai acontecer o errado. E se você falar o que vai acontecer de certo, vai acontecer com você. Amém? Por quê, pastor? Porque está escrito. Diga, está escrito. Diga, está na visão. Vem para cá o louvor, nós vamos encerrar aqui, já vamos iniciar a nossa ceia. E eu quero encerrar com isso, para que você tenha uma aplicação prática disso na tua vida e você saia daqui focado. Primeira coisa, irmãos, que você precisa aplicar isso para tirar desânimo, para tirar essa mazela chamada dúvida, para tirar as distrações da sua vida. Primeira coisa, fé, diga fé, diga fé, diga fé. Eu preciso desenvolver fé. E a Bíblia diz que fé vem pelo, o que é que você está ouvindo? Aleluia, glória a Deus. Se você está ouvindo a palavra, irmãos, está enchendo de fé. Se enchendo de fé. Se encha de fé, irmãos. A responsabilidade de ter uma vida cheia de fé é minha e sua. Por quê? Porque Deus já falou, pastor, a minha fé está tão pequenininha. Eu falo, vai escutar a palavra. Pastor, mas não tem ninguém quem pregue. Vai ler, porque você lendo, você é o primeiro que prega para você mesmo. Você é o primeiro a ouvir. Coloque lá, alguém recitando a Bíblia lá, no som lá, e fique escutando. Mas se encha de fé, através da palavra. Então, fé é a primeira coisa. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 18. Eu vou ler para você. Não atentando nas coisas que se vê. Para de colocar os olhos naquilo que é carnal, nos problemas, na falta. Não coloca os olhos no que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Diga pela fé. Diga pela fé. Diga pela fé. Então vença, irmãos. Você vai vencer a dúvida. Como? Pela fé. Quando a dúvida bater na tua porta, manda a fé atender. Quando a dúvida bater na tua porta, manda a fé atender. A dúvida vai vir. Aí você fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Manda a fé atender. A segunda coisa, irmãos, para você vencer o desânimo: paciência. Diga paciência. Diga paciência. Olha para quem está do teu lado aí, diga paciência, meu irmão. Não, vira para ele e fala assim: tenha paciência. Isaías capítulo de número 40, verso de número 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor, 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 renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Ei, vamos ficar de pé. Tenha paciência, meu irmão. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: vai acontecer, meu irmão. Tenha paciência, vai acontecer. Ei, espera mais um pouquinho, vai acontecer. E a terceira coisa que tem a ver com o tema de hoje é foco. Diga assim: foco. Diga assim: eu estou focado. Diga assim: eu vou eliminar toda distração. Diga: eu estou focado. Diga: eu estou focado. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 2. Hebreus 12, 2. Está escrito assim: olhando firmemente. Olhando firmemente. Diga assim: eu estou focado. Olhando firmemente. Diga: eu estou focado. Olhando firmemente. Diga: eu estou focado. Quem olha firmemente é uma pessoa que está focada, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ela continua focada, olhando firmemente para o autor e consumador o quê? Da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da economia, e está assentado à destra do reino de Deus, ou do trono de Deus. Diga: focado. Diga: focado.
Jesus cumpriu a visão porque ele estava focado em Deus. Ele estava focado naquilo que Deus havia falado. Ei, você vai cumprir a visão. Você vai cumprir a visão. Você vai cumprir a visão. Aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Permanece focado. Diga assim, focado. Diga assim, foco. Diga assim, foco. Diga assim, foco. Não se distraia, irmãos. Não deixa ninguém te distrair. Ninguém. Nada te distrair. Nada. Nem ninguém e nada distrair você. A falta não tira o seu foco. A enfermidade não tira o seu foco. A crítica não tira o seu foco. O desânimo não tira o seu foco. Ei, você está focado. Focado, focado. Irmãos, dá gosto de ver pessoas focadas, irmãos. Focadas. Eu lembro de... A gente vai encerrar com isso, vamos cear. Eu lembro de uma vez que eu estava na igreja. Nessa época, eu estava sem trabalhar, passando por uma dificuldade muito grande, morando de favor, com roupa de grife japonesa. Que grife é essa, pastor? Que me deram. Já viu essa grife? Grife japonesa, que me deram. Aí eu tinha um sapato que me deram. E esse sapato só tinha ele. Aí eu andava muito, porque não tinha carro, aí eu tinha que ir para a igreja. E a igreja era longe. Quase 1 hora andando. Eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. E eu lembro que o sapato começou a furar embaixo. Eu não sei se você sabe, mas lá em São Paulo é chamado de terra da garoa. E não é à toa. Porque lá garoa, esse chuvisco que tem aqui, de vez em quando, uma vez no ano que tem aqui, né? Lá às vezes é toda semana que tem. Lá às vezes tem 3 estações no dia. Ou as 4 estações no mesmo dia. E eu lembro que eu andava e ficava aquela... A água começava a entrar no sapato, ficava aquele barulhinho. Já viu isso aí? Sapato molhado. Só que era meia molhada, dentro tudo molhado. E eu ia para a igreja, irmãos, eu ia orar. Eu colocava o pé cruzado assim, eu ajoelhava e colocava o pé cruzado. Para quê? Para o pessoal ver um furo só, porque tinha 2. Pelo menos a miséria era menor, né? As pessoas vinham uma miséria menor. Via só um, via só a metade. Não via a outra. Eu orava com o pé cruzado, de joelho com o pé cruzado. Para quê? Para as pessoas não verem o furo que tinha, os furos que tinha no solado do meu sapato. Quem está falando para você aqui, irmão, sabe o que está falando para você. Mas eu permaneci o quê? Focado na palavra, focado na visão. Focado, focado, focado. Eu lembro que eu chegava na igreja, eu chegava assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, chegava assim. Eu já contei isso aqui uma vez, aí chegou uma irmã. Essa irmã, eu estava fazendo café para os irmãos. E essa irmã estava lavando os copinhos da Santa Ceia lá. Ela olhou e falou para mim: irmão, eu achava o irmão tão arrogante, tão prepotente, mas eu queria pedir perdão para você. Eu falei: por que, irmã? Porque agora te conhecendo, eu estou vendo que não é nada daquilo que eu estava pensando. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a fé, irmãos, para algumas pessoas vai dar um tom de prepotência. Por quê? As pessoas vão olhar para você e talvez você não tenha nada, mas você está falando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez o seu armário esteja vazio, você está falando assim: eu sou suprido de todas as coisas. Talvez você está passando por alguma enfermidade no corpo, você está falando assim: eu sou curado e sarado em nome de Jesus. E quem está de fora, irmãos, ao invés de ajudar você, ao invés de pegar junto com você, ei, outra coisa, pare de andar com quem não acredita na visão que Deus te deu. Começa a andar com pessoas que acreditam na visão que Deus deu para você. E essa irmã veio pedir perdão. Por quê? Porque eu andava daquele jeito, irmãos. Não era prepotência, era fé. Pouco tempo depois, as portas de emprego começaram a se abrir. E a gente começou a avançar, começou a crescer, entrando num lugar e sendo promovido, entrando em outro lugar e sendo promovido. E todas as empresas que a gente entrou, multinacional, e sendo promovido. E pessoas olham pra gente, irmãos, e falam assim: rapaz, mas foi fácil. Quem me vê assim não sabe o que eu passei. Perseverança. Eu tive que perseverar quando não tinha o que comer em casa. Eu tinha que perseverar quando não tinha dinheiro. Eu tinha que perseverar. Quantas vezes
Eu fui ministrar, irmãos, e no meu corpo, sintoma de febre. E chegando lá, eu falei, não, isso não vai me paralisar, eu vou lá. Só quem sabia era eu e algumas vezes a Adriana. Outras nem a Adriana sabia. Aquele sintoma, você mal por dentro. Eu vou perseverar. Quantas vezes, irmãos, o desânimo veio. E eu falei, eu vou continuar. Quantas vezes, irmãos, as críticas vieram. E eu falei, o que é que Deus disse? Eu vou olhar para o que Deus disse, porque se eu ficar olhando para a crítica das pessoas, eu vou paralisar. Então eu vou olhar para o que Deus disse para mim. Quantas vezes? Sabe por que nós não paramos até hoje, irmãos? Porque nós continuamos focados na visão. Sabe por que nós continuamos prosperando como igreja? E você está prosperando porque você está associado com pessoas que não desistem, pessoas que perseveram, pessoas que não têm alto e baixo. Pode o sangue estar dando na canela, irmãos, a gente continua, a gente persevera. Quantas vezes, irmãos, aqui nesse tempo, a gente chegou aqui, chega no final do mês, a gente olha assim, cadê o saldo? Cadê a fidelidade de alguns irmãos? Aí a gente olhando assim, a nossa oração, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não ande por empolgação, irmãos, nem seja movido por elogios. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 8, foi escrito por um homem que não desistiu.